Você alguma vez já olhou para alguma ação que você teve e criticou e falou, não devia ter agido dessa maneira? Porque eu não tenho controle das minhas emoções? E muitas coisas a gente acaba se influenciando por pensamentos de fora. Pensamento negativo vai Vai embora, embora. pensamento construtivo pode ficar. E, por exemplo, a raiva, ela fica em volta do coração, impedindo que eu ouça meus sentimentos. Não passava de um sonho no papel. Eu já passei por diversos momentos na minha vida onde eu me arrependi de coisas que eu fiz e falei, porque a minha emoção era um negócio... Às vezes eu falava, não, quando eu chegar na reunião eu vou ficar quietinha, não vou falar nada, e aí eu batia na mesa, subia na cadeira, ou até mesmo em casa, com o marido, com minha mãe. Eu não tinha o controle das minhas emoções. Isso me prejudicava muito em muitos aspectos e me incomodava também. Hoje a gente vai falar desse assunto com uma pessoa que é muito querida, que eu gosto muito, que é uma amiga, estuda junto comigo, a gente já se conhece há algum tempo, uns 2 anos. E ela veio aqui pra não só falar das experiências que ela passou a respeito desse assunto, mas também para trazer algumas dicas valiosas para quem tá aí do outro lado assistindo, tá bom? Seja bem-vinda, Celi. Obrigada, Renata, Estou pelo muito convite. feliz que você está aqui. Também estou. Ainda bem que ela aceitou esse convite, porque não é fácil não, viu, gente? Quem já tá acostumado assim com as câmeras, não é? É verdade. Já faz isso no dia a dia, é tranquilo. Mas esse podcast é um podcast onde eu trago as pessoas que também não fazem, né, esse trabalho no digital. A Celi, ela tem uma experiência muito grande fora do digital. Isso. Vai começar no digital também, né? Sim, Firme e com forte, certeza. a gente vai Firme e falar forte. disso. Vamos. Mas eu tô muito feliz e muito grata que você aceitou esse convite. Que bom, Rê. Aí aqui nesse podcast, o convidado se apresenta. Então tá bom. Tá Então bom? eu vou me apresentar. Assim, meu nome é Celi Hades, eu dei aula em faculdade muito tempo, tenho lá doutorado em inovação, falo de criatividade, falo de inovação e sou empreendedora, né? Só que, por outro lado, eu tenho aquele estudo que é estudo da vida, do autoconhecimento, da consciência, que é da logosofia. Então, hoje, o que eu estou fazendo? Eu estou juntando essas duas partes. O que eu adoro na minha vida, o que eu faço na minha vida, que é conhecer essa realidade interna, com essa parte do MBA, de aula, palestra empresa, consultoria, que é essa parte de inteligência emocional, saúde mental e todo esse gerenciamento dessas emoções que a gente precisa aprender. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, tá lá, mas o que falta? A parte humana, né, para complementar. Então, tudo isso virou um pacote só. Maravilhoso, é isso, vai unindo tudo, Sim. não é? Eu sei que alguns conceitos na cabeça das pessoas fica meio distorcido, né? Eu comecei a estudar logosofia também, e aí eu percebi que algumas coisas que eu achava que era, já não era mais. Ou algumas coisas que eu achava que era, teve um pouquinho mais que foi acrescentado, né? De acordo com o conceito que eu estava estudando. E aí, quando a gente fala das emoções, cada pessoa, eu percebo, tá no meu dia a dia, cada pessoa classifica a emoção como algo. E aí, antes da gente começar a entrar e falar, tipo, realmente das emoções, o que é a emoção pra você? Olha, a gente pode pegar várias definições. A gente pode definir como um estado mental. Só que tem uma confusão gigante, porque qualquer agitação, perturbação, estado mental irritado, triste, alegre, é todo um pacote de coisas que serve qualquer coisa como emoção. E ainda tem uma grande discussão sobre como se classificam essas emoções. Aí vem vários autores falar o seguinte, eles falam o seguinte, olha, essa emoção se manifesta nessa parte do cérebro ou naquela parte do cérebro. Mas isso não me dá ferramenta para controlar a emoção. Uhum. É legal saber aonde está, no córtex, na glândula, nisso, naquilo, mas peraí, como é que funciona? Então a emoção é assim, se a gente puder falar, é um conjunto de pensamentos, sentimentos, e tem esse pacote do que a gente faz com isso e como é que a gente... vamos dizer assim, diferencia cada parte dessa emoção, faz muita diferença na hora de gerenciar essas emoções. Boa. Eu sempre achava assim, ó, que quando, né, que eu via aqueles gráficos das empresas, tipo razão e emoção.
Pra mim, razão era a mente e emoção era o coração. Então, sempre quando eu, sei lá, se eu ficava nervosa, eu falava que tava relacionado com a minha emoção, Isso, né? tem aquela confusão toda, né? Se eu ficava triste, é emoção, né? Tudo, na verdade, tudo que pra mim era como um sentimento, que hoje mudou isso, pra mim era classificado como emoção. Por isso que eu pedi pra você falar um pouquinho disso Que antes. legal. Então, tem uma coisa muito interessante que é assim, a gente está acostumado a racionalizar tudo, né? Será que a gente pode confiar no coração, nos sentimentos? E aí vem, e a gente está acostumado até na liderança, por exemplo, a racionalizar. Peraí, qual é a força e o poder de um sentimento dentro da liderança? Às vezes a pessoa corta a parte sensível. E assim, só uma questão que é importante saber, a gente confunde, né, o que vem da mente e o que vem do coração. Se a gente olhar, tem uma parte do coração, a parte do coração, ela geralmente é pura, é boa, é estimulante, então é amor, é gratidão, é um querer, é a compaixão, tem coisas muito lindas que vêm do coração. Só que a gente pega e coloca, acha que a raiva lá também tá no coração, né? Tá. O ódio, a ira, aquele monte de coisas negativas, né? E é engraçado que a gente aprende a lidar e vê que tem a minha inteligência e tem esses agentes da mente, né? Que são pensamentos. Então, tudo é pensamento. Eu sou movida por pensamentos. Minha mente é uma praça pública. E esses pensamentos falam e eu não consigo silenciar essa mente muitas vezes para ouvir o que realmente meu coração está dizendo, o que minha mente está dizendo. E, por exemplo, a raiva, ela fica em volta do coração impedindo que eu ouça meus sentimentos. Então, ela é um pensamento ruim que vai lá e me atrapalha para ouvir o que está acontecendo lá dentro. Como é que eu separo uma coisa da outra, o joio do trigo, né? Aquela coisa toda, como é que pode separar, como é que pode ouvir e se eu posso confiar nesse coração. Então, muitas vezes, por essa confusão, a gente acha que tudo assim, vou desconfiar de tudo que tá falando. Deixou de amar de um dia pro outro. Eu pensei nisso, não é? Tem pessoas que falam assim, tipo, num dia ama a pessoa e no outro odeia a pessoa. Isso. Como que o amor, que é um sentimento tão lindo, tão grande, pode acabar de um dia pro outro? Eu vejo muito isso. É o pensamento que é tão forte, que é tão, não é? Exato. Do ódio ali, que quer cobrir, né? Como se ele realmente não quisesse deixar com que o amor continuasse ali. É tão interessante porque tem esses pensamentos, eles sufocam o sentimento. Eles, assim, vão tirando a força, eles minam, vão corroendo os sentimentos. Tem umas frases, assim, que me doem. Você fala assim, você deixa esse pensamento dominar a sua vida, ele vai corroendo os sentimentos. E aí você fala, cadê o sentimento para me salvar? Porque em muitas situações, o sentimento, ele deixa tudo mais tranquilo, mais fácil da ação. E a gente pega lá e racionaliza tudo, que é tudo racional na mente, e a gente acaba perdendo muitas oportunidades de manifestar um sentimento que tudo se resolve, se facilita, vamos dizer assim, com esse sentimento. Você sabe que eu lembrei de uma vez que eu tava disposta a finalizar um relacionamento. E eu fui conversar com uma pessoa. E essa pessoa virou pra mim, quando eu comecei a falar os motivos pelos quais eu queria finalizar aquele relacionamento, ele virou pra mim e falou assim, mas espera, para tudo. Eu desconheço. Tudo isso que você tá falando, desse ser, eu desconheço. Você tem certeza que a gente tá falando da mesma pessoa? Sabe assim? Que legal. Porque era isso. Toda a qualidade da pessoa, que é isso, a gente ama a qualidade, né? Tipo, a gente não vai amar os defeitos do outro. Toda a qualidade da pessoa, tudo que ela tinha de bom ficou apagado por esse tanto de pensamento que veio na minha cabeça, me fazendo querer acreditar, né? Tentando me fazer acreditar que eu não amava mais, que eu não gostava mais, que não era uma pessoa boa pra minha vida. E é incrível como que, quando a gente tem alguém que é, né, que controla melhor essa coisa da emoção, como é que consegue ajudar a gente, né? Porque ele me ajudou muito, essa pessoa me ajudou muito, foi muito bacana. Você sabe que eu identifiquei uma característica na minha vida que era um pensamento, né, de novo, né, que me fazia ter emoções horrorosas. Então é a ilusão.
Então, quem aqui já teve ilusão nos namoros, nos relacionamentos ou nos negócios, né? Então, assim, a ilusão é aquela que faz a gente sofrer ela é um véu, então você não enxerga a verdade, a realidade que está acontecendo. E ela acaba fazendo aquele turbilhão e vem aquele monte de dúvida. E a pessoa é a pessoa certa, o negócio vai dar super certo. Então, aquilo vai gerando um tipo de ansiedade e tal, e decepções enormes que causam um problemão antes, durante e depois, né? Então, assim, como é que sabe que é ilusão ou que se eu tô vendo realmente as coisas com realidade? Que é isso que você tá falando. Às vezes a gente enxerga, coloca um óculos errado, e enxerga essa situação e falando assim, puxa, não é assim que eu tenho que ver. E no meu caso, eu vivia uma coisa que eu chamo de tirania dos pensamentos. Então é assim, é aquele monte de pensamento me culpando do que eu fiz. Por que você disse isso? Por que você disse aquilo? Você devia ter falado tal coisa e você devia ter respondido tal coisa. E era assim, era uma tortura. E eu percebi que a nossa mente, assim, é uma praça pública cheia de pensamentos. E eles meio que mandam e desmandam, assim, fazem a gente de gato e sapato. E a gente fica, assim, sofrendo. E aí, quando eu falo se chibatando, né? Ai, eu fiz, devia ter feito. Peraí, o que eu não tô vendo na situação? O que eu deveria ter olhado? O que eu deveria ter aprendido? E como é que eu posso silenciar, mandar eles ficarem quietos, né? Esses pensamentos que estão vindo na hora errada, né? Eles não são bem-vindos. O que eu preciso fazer nesse momento? Que eu saio de uma experiência e falo assim, peraí, deixa eu analisar, né? Então a gente tem uns recursos que são muito legais, por exemplo, que a gente começa a aprender, que é colocar a experiência, virar um cientista de cada experiência, né? A gente pode colocar ela assim num cadinho. Cadinho é aquele potinho do laboratório que a gente coloca o fogo embaixo, né? Então a gente vai olhando a experiência, mesmo que ela tenha sido ruim, a gente pode ir lá e depurar, limpar essa experiência e falar assim, peraí, o que eu aprendi? O que faltou? O que foi? O que não foi? Porque a vida da gente é feita disso, de muitas experiências, muitos desafios, e a gente realmente pode olhar para a vida como sendo assim, eu tô aqui aprendendo. E quando a gente muda o foco, né, em vez de querer acertar, viver naquela ilusão, naquela coisa de tudo é lindo, maravilhoso, não, eu tô aqui para aprender. E aí tudo muda, as coisas mudam, o jeito que a gente se coloca na vida, né? Então, esse fogo que a gente coloca no cadinho é o fogo das experiências, ele não tá aqui pra queimar a gente. Sim. Ele tá aqui pra gente aprender, né? Pra depurar, pra limpar, pra fazer as coisas, pra gente ser mais forte. Aí ela já entrou no assunto, porque o que ela tá falando já tá dando o caminho pra gente ter controle das emoções, né? Com certeza. Me fala uma coisa, você, a Celi, já viveu algum descontrole emocional? Opa! A primeira coisa que eu vou falar é assim, né? Antes de falar de mim, eu tenho vivido muitas startups, algumas relações em empresas, né? E quando a coisa aperta, quando o calo dói, né? A parte mais difícil é a inteligência emocional, né? Então, por exemplo, uma startup, uma empresa nova, né, de tecnologia, tem muitos riscos, muitas emoções ali. E quando falta dinheiro, por exemplo, falta ou tem alguma coisa, alguma questão que está engripando, não está correndo bem, as pessoas não se controlam. Falam besteira, falam alguma coisa para o outro. Então, isso eu já vivi bastante, né? Os sócios lá, um fala uma coisa, outro fala outra. E aí a gente tem que ir lá. Como é que a gente faz isso? Uma hora depois eu vou falar disso também. Mas eu vivi em uma fase da minha vida, não sei se, né, quem está ouvindo a gente já viveu essa questão. Eu tenho 3 filhos, grandes agora, né? Mas, e eles passaram pela adolescência,
né? E a adolescência é uma fase bem legal, bem desafiadora, né? Mas muito legal para o desenvolvimento do adolescente. Mas às vezes é mais difícil para a mãe, né? E na minha vida eu nunca gostei de críticas. Nunca fui muito assim, tranquila em ouvir alguma crítica, alguém que não concordava comigo. Eu tinha sempre uma reação negativa. Então essa reação ela não me ajudava em nada, absolutamente nada. E aí eu comecei a entrar em embate com esses filhos que eram muito críticos, que tinham essa sensação né, iam lá falar alguma coisa pra mim e eu entrava quase em briga de moleque de rua. Aquela de querer discutir, de querer falar e tal. E eu comecei a perceber que isso não estava legal na minha vida, né? E eu, assim, vou contar só um pedaço de como é que eu encaminhei isso. Então, eu percebi num determinado momento que eu estava lá estudando um livro da Logosofia, era até um romance, era bem legal, e tinha um casal, né? Então, nesse casal, o que aconteceu nesse casal? A moça, delicadamente, falou uma crítica pro rapaz. E eles descrevem a sensação, a emoção que ele teve lá e descreve como um desagrado. Gente, quando falou essa palavra desagrado, me veio no físico que eu sentia. É um nó no estômago de sentir aquela coisa assim, sabe? Dói até no estômago uma crítica. Aí eu falei assim, puxa, essa reação aqui, física, tem uma causa. Então, indo para trás, dentro de mim, eu comecei a perceber que pensamentos que moviam até essa reação física de doer o estômago, de passar mal, de ter aquela coisa assim de falar, tô lá passando mal, né? E aí eu comecei a ver como é que aquele personagem queria ser, como é que a esposa fazia, tal. E eu comecei a ver uma imagem de quem eu queria ser. Então isso já é uma parte de uma solução, né? Então eu comecei a construir ali um gabarito, né? Quem eu queria ser, como é que eu queria ser. E em toda a situação da minha vida eu comecei a levar esse gabarito para mim, né? Então a gente vê na logosofia e começa a entender dentro da gente, né? Que a gente tem pensamentos negativos. Primeiro a gente precisa silenciar esses pensamentos. Como é que faz para fazer eles ficarem em silêncio? E como é que faz para colocar coisas melhores nesse lugar? Uma virtude, alguma coisa quem eu quero ser. Então tem esse movimento e ele é muito legal. Você vai fazendo aos poucos. É gradual, né? Mas dá para fazer. Você fala assim, aí eu lembro sempre da casa bagunçada. Não é? Da casa cheia, assim, de coisas que não usa. Então, você abre um armário, aí tem 300 mil panelas que não servem pra nada e você não acha a frigideira que você precisa pra você fritar o ovo. E a mesma coisa na cabeça. Às vezes a gente tem tanto pensamento lá dentro que é impossível você, tipo, parar pra refletir sobre algo ou pra pensar em algo que você realmente queira. E aí você fica sendo conduzido por aquele pensamento que não é algo que você quer, entendeu? Que nem sempre é a melhor solução. E eu acho que é daí que vem esse descontrole todo. Gente, esse descontrole é muito legal. Parece que a gente é um marionete. Sabe, um marionete? Então, assim, o pensamento faz a gente de joguete, faz a gente falar assim, fale isso, responda aquilo, brigue com aquela pessoa, responda daquele jeito. Você viu o que ela disse? Você vai lá, mas a gente já se prometeu não fazer aquilo. Você fala assim, não quero brigar. Chega lá, a gente briga. E aí, uma das perguntas que a gente tem que se fazer é o seguinte, a gente até interfere nos ambientes emocionalmente, até em silêncio. Vocês já fizeram isso? Vocês já perceberam que a gente pode jogar um vinagre, né, num ambiente, ou a gente pode colaborar com esse ambiente. Então, são opções. A gente tem opção de fazer uma coisa ou a outra. E aí, como é que a gente coloca o controle, a ordem na mente, né? Como é que manda? Agora, tem hora que a gente ainda não manda, mas a gente pode ter um recurso instantâneo, né? Então,
pensar antes. Então, Aham. se alguém me disser, você sabe que aquela pessoa te fala coisas que vão gerar aquele monte de emoções negativas, né? De reações, na verdade. Aí você fala assim, tá, como é que eu faço? Então eu posso ter uma carta na mão, um coringa, né? Aham. Peraí, se a pessoa fala isso, eu sei que eu vou fazer silêncio, eu sei que eu vou... Então a gente tem recursos para pro começo. Aham. E depois a gente vai consolidando Exatamente essa isso que eu ia te perguntar, porque parece ser fácil, mas não é nada fácil, né? A Celi sabe, eu sei. Eu passei por diversas fases assim na minha vida e me incomodava, como eu falei no início, me incomodava não ter controle nas reuniões da empresa, né? Porque eu fiz tecnologia, então a maior parte do tempo eu tava com muitos homens. E eu ficava olhando pra eles e os homens são diferentes da gente. E aquilo me incomodava de uma maneira, porque eu falava, cara, como que ele consegue ficar tão calmo com o caos que tá dentro dessa sala? Como que ele consegue não se exaltar? E eu queria ser igual aos homens. Eu até uma vez questionei, falei, por que eu nasci mulher? Sabe? Porque eu queria ter esse controle. E aí foi uma das, né, das minhas buscas pela logosofia foi essa. Porque eu não me conformava em não ser uma mulher, sabe? Eu não me achava inteligente, porque depois eu perdi o controle da situação. Como eu falava muita asneira na reunião, eu perdia totalmente minha credibilidade, né? As pessoas ficavam em dúvida se realmente o que eu tava falando era real ou não. Ou seja, só me atrapalhava. E aí, quando eu comecei a estudar sobre essa coisa do pensamento, que eles têm vida própria, tudo, eu comecei a entender o que realmente acontecia comigo. Porque é isso, não é uma questão de só emoção, entendeu? Não é isso. O meu coração, muitas vezes, ele me manda fazer as coisas e eu tenho que fazer, porque tá lá, entendeu? Eu tenho que ser guiada por ele. Só que eu não posso deixar essa interferência dos pensamentos, que era isso que acontecia. Não tinha a ver com emoção, tinha a ver com um pensamento filho da mãe, que já estava ali comigo já há muito tempo, que era, por exemplo, da impaciência, da intolerância, amor próprio. Eu não aceitava, tipo, que alguém vinha me falar que, não, né, você fez algo que não é o top. Sempre tudo que eu fazia era o top, era o mais legal, era o que era melhor para a equipe. Então tudo isso atrapalhava. E aí quando eu comecei a entender um pouquinho, né, gente, porque tipo, tô no início, como controlar a emoção, né, como controlar tudo dentro de mim, não é nem emoção, meus pensamentos, meus sentimentos, eu vi que ia precisar de um esforço grande da minha parte, né? Muito grande de estudo e prática, né, dessa, por exemplo, no meu caso, dessa ciência, mas, né, as pessoas podem buscar o que elas quiserem. Mas não tem como mudar, né, na minha opinião, não tem como mudar uma situação dessa se você não buscar conhecimento. Se você não entender quais são os caminhos que você pode tomar. E é um exercício diário. Aqui em casa, eu prometi pra mim mesma, não quero gritar com as crianças. E é isso, entendeu? É um acordo que eu fiz comigo, é uma meta que eu tenho como mãe. Eu acho que pau que nasce torto, eu vou até te perguntar isso. Não morre torto. Com certeza. E aí eu quero mudar essa situação com eles, entendeu? Então eu, por exemplo, uso uma estratégia. Quando eu não tô aguentando, eu saio de perto. Essa é uma estratégia muito simples, que eu acho que qualquer pessoa pode fazer. Quer dizer, não é tão simples, tá? Porque se tiver um amor próprio muito forte lá, não é? Você não quer sair da confusão, você quer... Esse conceito, a gente antigamente usava esse amor próprio como um conceito negativo, né? Que era o amor desmedido a si mesmo. Eu me amo muito, eu amo muito as minhas ideias. Por isso que eu não tolero que o outro fale A ou B ou C. Hoje, amor próprio é amor a si mesmo. Ele mudou um pouco, né? Esse caminho, né? Que bom que você falou, por isso desse conceito. Porque ele dá confusão, porque antigamente, pela idade, né? A gente usava de outro jeito. E o conceito de amor próprio que eu aprendi era um pouco diferente, era isso, né? Era um pouco mais de melindre, me ofendo, quando alguém me rebaixa. Né? Isso, não tem nada a ver com eu não me amar, eu gente. Não me amar, não tem nada a ver com não me amar. Então, por isso que até é engraçado, porque esse conceito a gente usava antes de uma maneira diferente. E ele precisa tomar cuidado, porque tem esse amor próprio errado de olhar e falar assim, eu me amo. Amo errado, né? Só me ouço. E isso também não é legal, né? Agora,
quando você fala ali, né, do trabalho, dessas questões, eu vou falar uma coisa até é tão interessante que a gente, até como mulher, a gente quer, se espelha, né, em líderes, em homens que tem uma característica diferente. Às vezes ele é mental, racional, e a gente, pra subir, quer bater igual, quer fazer igual. E a gente esquece o poder da sensibilidade do coração. Uhum. E eu já vi uma menina, uma vez numa sala de aula, uma menina virou, falou assim, quando eu falo mesmo, eu xingo mesmo, eu falo pro meu irmão que não sei o quê, e ela falando lá uns palavrões, falava assim, xingando o irmão quando ela queria que ele, quando falava que ele estava fazendo alguma coisa errada, ela falava alguns palavrões para ele. Foi mais ou menos essa história. Aí eu olhei para ela e falei assim, acho que você ganha muito mais se você chegar para ela e falar assim, olha, gosto tanto de você que eu acho que eu quero te falar algumas coisas. Eu acho que ele ouvir mais do que você bater, né? Então, dentro dessa linha até da logosofia, a gente fala tanto mais com o coração, ele tem tanto mais força, o sentimento, do que às vezes um pensamento. E a gente não se dá conta de como a gente está perdendo a oportunidade de usar o amor, a gratidão, a compaixão. Tem vários sentimentos, até o sofrer, ele é muito mais forte, né, do que esse bando de outras coisas que a gente quer usar, ter como recurso, eles estão lá perto, mas não são os melhores, né? Mas quando você estava falando dessa história dos filhos, eu me vejo muito, porque tive 3 filhos agitados, né? Uhum. E assim, e não adianta colocar a culpa nos outros. Minhas filhas arianas, hiperativas, adolescentes, aí você vira e fala assim, tá, o problema são elas. Não dá, né? Daí quando a gente começa a ver que a gente tem que mudar o mundo a partir da nossa mudança, né? Mudar o mundo a partir de si mesmo é o foco, né? E tão interessante, continuando aquela experiência que eu comecei a contar, né? Então, assim, quando tem alguma situação, mesmo no trabalho, como, né? Para onde eu vou? Onde eu fujo, né? Uhum. Tranca dentro do banheiro. Socorro. Entra dentro do banheiro, tampa os buracos da porta e grita. Tem lá o cara que fala da inteligência emocional, o Goleman, ele fala assim, vai caminhar, né? Aí um dia eu fui dar aula para os líderes da Samsung, e um cara virou e falou assim, eu acho que eu tenho que andar até Florianópolis. Eu dei tanta risada. Então, assim, não é só caminhar, você tem alguns movimentos que você tem que fazer para silenciar, para saber acalmar esses agitos, essas brigas, essas guerras. Então, assim, tem uma técnica muito legal que eu aprendi, que foi assim, dentro de mim tem aquela praça toda, aquele movimento, aquele vespeiro, e eu tenho como abrir dentro de mim uma clareira, um lugar protegido, bem pequeno, começa bem pequeno, depois ele vai aumentando, mas eu protejo esse lugar, bem protegido. Só que lá, nesse lugar, só tem o que eu deixei entrar. Então, os pensamentos são bons, os sentimentos são bons, e lá eu encontro a paz. Gente, o movimento de ir para esse lugar parece assim um terrário, sabe? Um mundinho limpo, lindo, maravilhoso. Eu vou para esse lugar e eu sinto a paz. Então tá. Então qualquer situação que a gente sente que, deixa eu ver, porque eu preciso ter controle de mim para pensar na melhor solução. Quando eu tô sem controle, eu vou pensar na pior solução. Vão vir pensamentos, sugestões e tal. E como é libertador a gente ter essa paz. Encontrar esse lugar e poder se dominar e falar assim, puxa, eu mando em mim. E assim, a sensação é muito boa quando a gente tem esse poder, né? De ir lá dentro e ouvir. E até chamar esses sentimentos, poder chamar, não só deixar eles aparecerem, o amor veio, não sei o quê. Não, a gente pode acessar, ir pro coração, falar, eu quero ouvir o que meu coração tem para dizer nesse momento. E a gente ir lá e ouvir, é bem legal. É isso, eu acho que de verdade não existe liberdade maior, não existe amor maior que eu possa ter por mim do que
essa coisa de eu poder decidir o que eu vou fazer da minha vida. O que eu vou falar, como eu vou agir. Porque é isso. Muitas das vezes eu não faço o que eu quero. Eu sou conduzida por vários pensamentos de várias, né, espécies diferentes. E aí os bem doidos que me fazem fazer umas coisas que eu olho depois e falo, não sou eu, entendeu? Não era pra ter acontecido isso. Eu tenho uma experiência com a minha mãe. Né? Eu senti muito problema assim, com a minha mãe. É difícil a nossa convivência. E eu pensei assim, né? Quando eu comecei a estudar logosofia. É algo que eu quero mudar, sabe? Porque, poxa, é minha mãe, gente. Qual que é a mãe que não ama o filho, entendeu? Falei, minha mãe, tudo que ela faz, tudo que ela fez, foi por amor a mim. E ela fez o que ela pôde, do jeito... que ela tinha, não é? Com certeza. Era conhecimento que ela tinha, era o tempo que ela tinha, a maneira como ela aprendeu. Então, eu fui considerando tudo isso também. E essa coisa do amor, né, que você estava falando, de como a gente chega no outro ser pra falar as coisas que incomodam, pra explicar que... Porque a gente não deve ficar calado, não. Não tem ninguém aqui dizendo que a gente tem que ficar calado, aceitar todas as pirraças, né? Todas as brigas. Não. É isso. É saber falar. E quando for falar com amor e com respeito. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Porque deu muito certo comigo, com a minha mãe. Muito certo. Então, eu mudei a maneira como... quando ela falava alguma coisa que eu não gostava. Então, fui eu que mudei. E aí, o nosso relacionamento mudou completamente. Não tem aquela outra história que fala assim, quando um não quer, dois não briga? Eu acredito muito nisso. Eu sei que isso é uma verdade. Porque já provei diversas vezes na minha vida. Diversas vezes. Depois eu vou contar uma outra. Com a minha mãe, é isso. Quando eu parei de reagir ao que ela falava de uma maneira brusca, sabe? Porque tinha um monte de pensamento que falava, rebate. Não, fala. Você não pode aceitar isso. Ela tá errada. Que ela não pode fazer isso com você. Você é a melhor filha. Ah lá, o amor próprio. Você é a melhor filha da casa. E assim, eu calei, entendeu? Calei, comecei... Ainda vem, tá, gente? Às vezes não calo o bendito do pensamento. Mas na maior parte das vezes eu consigo. E o meu relacionamento com ela mudou muito. Da água pro vinho, assim. É maravilhoso. É muito bom. Porque ela me ouve, sabe? Eu consigo ouvi-la, ela me ouve, a gente conversa, ao invés de ficar aquela gritaria, aquela coisa, né? Que ninguém gosta. Não vem me dizer que é legal, que as pessoas gostam, que as pessoas saem felizes de uma discussão, porque nunca você vai sair feliz de uma discussão. O amor próprio até pode dizer pra você que você tá feliz, entendeu? Tipo, ganhei a discussão, mas não tá. Lá no fundo, se você observar, você não tá feliz. E é isso que a gente quer? De jeito nenhum. Viver uma vida infeliz? Não, e o resultado, né? Assim, como é que a gente vê esse resultado? Onde é que a gente sente esse resultado? Quem é que aprova? Não precisa ninguém aprovar. Vem uma felicidade dentro da gente, né? Então, eu mesma tenho uma situação que eu tenho uma filha mais brava. Hoje, a situação é outra. A gente tá assim, conseguiu construir uma amizade tão linda. E um dia lá aconteceu uma coisa um pouco, né? Que ia gerar uma tensão. E ela mesma, né? No começo eu ficava em silêncio, ela até estranhava, né? Quando você falou assim, a gente começa a responder. Mas no começo eu ficava em silêncio, não respondia. E isso tava ok. Aí minha filha falava assim, mãe, por que você tá quieta? Né? Responde alguma coisa, ela queria brigar. Eu falava, não, vou ficar quieta. O diabinho cutucando. Isso, o diabinho me cutucava. Depois de um tempo, você começa a ter essa paz e começa a ter ideias mais luminosas. O que vou falar, o que vou falar. Até que um dia aconteceu essa situação mais tensa, né? Que eu falei, e agora, né? E a minha filha falou, mãe, eu não quero brigar com você. E aí veio dela, né? Uhum. Então é muito legal essa construção, é uma construção, e a gente pode fazer, e aí vem até uma técnica, né? Tem método para fazer isso, que eu fiz várias vezes planos de ação para mudar a minha realidade, e dá para mudar, né? Isso é muito legal, é muito, assim, dá uma esperança muito grande, né? Uhum. E tem essas situações que a gente consegue mudar, né? E por falar em esperança, vou até contar uma história de... Quando eu tinha uns 19 anos, eu fui para a faculdade, né? E na faculdade tinha um professor muito, muito, muito bom de economia. E ele pegava e falava assim, olha, o mundo é ruim, o mundo tá com fome, sem dinheiro, o ambiente, aquilo, outro.
E ele jogava um desalento, uma tristeza, uma desesperança nos jovens. Uhum. Todo mundo saía dali pensando que o mundo não tinha jeito. E aí um dia ele perguntou assim, quem aqui consegue ser feliz no mundo desse? Então foi essa pergunta que ele jogou. E aquilo me deixou assim de um jeito, né? Eu levantei a mão na época, mas assim, a história lá não interessa tanto. O que interessa é que depois daquilo, aquilo foi um movimento dentro de mim que eu falava assim, não é possível, eu fiquei indignada, né? E um dia eu virei professora universitária e eu falei, eu vou fazer diferente. E todo momento que eu conseguia, eu jogava alguma coisa de esperança, fazia uma reflexão com os alunos, como é que pode ser, como é que pode mudar o mundo, como é que isso, o que vocês podem fazer, o que isso, o que aquilo. E contava a minha história, que eu mudei, hiperativa, dificuldade de estudar, e mudei, fiz isso, fiz doutorado. Aí uma menina chegou no fim de uma aula inesquecível, né? Ela chegou para mim e disse, professora, quer dizer que eu tenho jeito? Ai, que bonitinha. Bonitinha, menina. E aí você fala assim, tá, cumpri meu papel, tô fazendo a parte certa, né? De dar esperança. Então, quando a gente, pensando em inteligência emocional, nessa parte de mover forças, a gente pode mover forças pro bem ou pro mal, né? Então, como é que eu tô fazendo com as pessoas que estão próximas de mim? Eu tô dando esperança ou tô tirando esperança? Dá para mudar ou não dá para mudar? Dá para fazer? Então, assim, a gente pode ser esse, né, agente de mudança. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que, de alguma maneira, eu influenciei o ambiente, falei uma palavra diferente do que eu poderia falar, né? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? E quando tudo tá triste, né? Na minha vida já tive uns decaimentos, né? Já tive. Já conquistei a alegria, já perdi a alegria, já reconquistei a alegria, enfim, e isso foi um cultivo da consciente, sabe? E tem um recurso maravilhoso, que é que quando a gente está triste, pensar no bem que a gente pode fazer para o outro ajuda muito. Por exemplo, se seu filho estiver ruim, você cata os gravetos lá, a gente consegue as forças, mas tem outras formas de conseguir catar essa energia que tá lá dentro, né? Que isso é até um outro capítulo. Muito bom. Eu fiquei pensando que muitas vezes, a gente acaba sendo iludido por coisas que realmente não são reais. Eu vejo muito essa questão da imaginação, por exemplo, que é algo que me atrapalhava muito. Eu ainda atrapalha, tá? Eu tenho uma dificuldade em confiar nas pessoas. Sabe? Porque eu imagino muitas coisas. E a imaginação, gente, é imaginação? Não é real, entendeu? E a imaginação é diferente de um sentimento que tá ali me alertando. Porque às vezes eu sei que meu coração ali tá dizendo, né? Vem ali a sensibilidade e me diz que eu tô correndo perigo, que não é legal ir, né? Conduzir o relacionamento com uma amiga e tudo. Só que na maioria das vezes, no meu caso, foi a imaginação. E o quanto isso me deixava totalmente descontrolada em algumas, sabe, em algumas situações. Eram coisas assim, que chegava a ser ridícula a maneira como eu me comportava. Porque eu não tinha base nenhuma da realidade, assim, não tinha comprovação nenhuma do que eu tava falando. Era só o que tava imaginando lá na minha cabeça. E eu vejo, por exemplo, muitas mulheres, né, esse não é o meu caso hoje, tá? Não é o meu caso hoje. Mas eu vejo muitas mulheres que não confiam no marido. E elas passam por a vida numa situação que é muito ruim, que é muito delicada. Porque quando você não confia na pessoa que tá com você, você não é feliz, né? Vive aquela confusão dentro de casa, porque primeiro que perde um tempão olhando o celular do homem. Sim. Não é? Eu já olhei celular já, de ex, assim. Giovanni, eu não sei onde, nem senha do celular dele, não sei nada. Hoje não sei. Mas eu já passei por isso, entendeu? E eu sei o quanto é ruim. A gente perde a nossa vida, né? Fazendo um negócio que não é pra ser feito. Não é. Se você não pode confiar,
pra mim, né, na minha opinião, não esteja com a pessoa, entendeu? Só que tem que também ser baseado em fatos, porque muitas das vezes é a imaginação que tá causando esse tumulto todo dentro da gente, esse descontrole todo emocional, não é? Vou falar assim, descontrole emocional. Descontrole emocional Com relação, entendeu? Relação, tipo, marido e mulher, namorado, namorado, noivo e noiva. É um negócio muito, muito maluco. É algo que, se a gente não perceber rápido, acaba com a vida da pessoa. Não é que vai acabar com o relacionamento, acaba com a vida da pessoa. Porque a pessoa, ela fica ali numa situação que ela começa a ver fantasma, entendeu? De repente apareceu uma mulher ali querendo entrar e pegar meu marido e puxar ele pra fora de casa. Uns troços. Não, já vivi algumas cenas assim em que a gente acaba se deixando dominar por essa, que eu falei, da tirania dos pensamentos. Eles massacram a gente, né? E aí você vive na imaginação, você não vive no mundo real. Se a gente acessasse de verdade esse sentimento, muitas das coisas iam acalmar, né? E como a gente vive fora da realidade, como é que a gente volta para essa realidade? Então tem umas formas de agir, né, dos movimentos mentais para a gente voltar para essa realidade. E às vezes a gente vive naquele mundo do idealista, né? Que a gente tá lá naquele negócio, mas a gente não tá no mundo realista, né? A gente só tá naquele mundo... E muitas coisas a gente acaba se influenciando por pensamentos de fora, né? Então, como a gente precisa ter defesas mentais? Ah, porque me falaram, imaginaram, ou alguém disse, você viu na novela, viu no filme, alguma coisa, pronto, pulou um pensamento, você foi contaminado por aquele vírus que saiu dali, entrou na sua mente e fez uma festa, né? Então, como é que a gente precisa ter essa proteção mesmo, né? Contra as coisas que estão dentro da vida, porque às vezes as torturas e os massacres são internos, né? E às vezes vêm algumas coisas e contaminam. Então, eu também já tive que fazer uma estratégia, assim, uma limpeza na mente, assim, aquietar os pensamentos, porque eles estavam me torturando mesmo. E umas situações parecidas com essas, né? Então, puxa, essa pessoa não tá atraindo, não tá atraindo. Daí fica aquele... E ocupa a mente e não tem lugar para pensamentos e sentimentos bons. Eles estão sufocando o que poderia vir de solução, de pensamento bom, de sentimento bom. E aí vem toda aquela bagunça e a gente descontrola, né? Tem uma musiquinha da Logosofia que eu gosto muito das crianças, que ele fala dos pensamentos negativos e construtivos. E, tipo, isso fica muito na minha cabeça, assim, sabe? Marcou muito pra mim a primeira vez que eu escutei a música, porque fala, pensamento negativo vai embora, pensamento construtivo pode ficar. E é isso, entendeu? E às vezes não, é ridículo até o que eu tô falando, mas é verdade. Às vezes eu tô aqui trabalhando, aí do nada vem um pensamento idiota, bem, sabe? Que não ajuda em nada na minha vida, que não vai me ajudar a construir nada. E que eu olho e falo, tipo, o que você tá fazendo aí? Aí eu pensamento que vai embora! E olha, assim, tem uma coisa muito legal que é disciplina mental. Não é... Eu tinha um preconceito contra o conceito de disciplina, que pra mim, disciplina era uma coisa de perder liberdade, né? Mas quando você olha, a disciplina também é liberdade, de ter o pensamento que você quer na hora certa, né? E aí eu brincava, falava assim, tinha que aquietar e disciplinar os pensamentos, porque eu não conseguia trabalhar, eles vinham, né? Então, assim, de vez em quando eu até fazia, fica quieto. Tá atrapalhando. E aí voltava pro silêncio e muitas vezes tirar esses pensamentos, né? Anotar num papel lá e falar assim, peraí, fica aqui que depois eu cuido de você, né? Então a gente tem recurso de como é que organiza essa bagunça na mente. Então tem vários recursos bem legais que dá para organizar e ficar mais em paz. Em paz. E você estava falando da guerra, dessa paz interna, eu lembrei também daquela palestra que teve, que o palestrante lá, que é um estudante de logosofia também, ele falou sobre a paz, né? E ele perguntou assim no início, vocês acham que se acabássemos com as bombas atômicas... Todas as armas. Todas as armas, vocês acham que a gente ia viver em paz, que não ia ter mais guerra?
E não é, entendeu? Não é, por quê? Porque a guerra, ela começa dentro da gente. Essa coisa que a gente tá... o assunto que a gente tá falando hoje é sobre isso, entendeu? Porque esse descontrole que a gente tem internamente é uma guerra que tá acontecendo dentro da gente. É uma guerra entre o bem e o mal, se a gente... né, a gente pode dizer isso. É uma guerra entre o bem e o mal. É uma guerra entre os pensamentos bons e os pensamentos que não são bons. Sentimentos... E os sentimentos que estão lá, eles precisam de liberdade para eles atuarem na gente. E se a gente não tem o controle sobre esses pensamentos que não são bons, a gente acaba sufocando o que realmente tem de bom dentro da gente. E até assusta, porque se a gente estivesse no poder, será que a gente teria esses pensamentos não é? Amplificados, né? É tão interessante porque você poderia amplificar esses pensamentos, sei lá, na guerra A, B ou C. Será que esses pensamentos não são o princípio de uma guerra? A do vizinho, a do carro, a de fechar o outro, a de... E tem um negócio que eu descobri que tinha um mal dentro de mim, que era uma dessas emoções aí, que é o tal do nojo, da repugnância, sabe? O outro tá fazendo errado. Aí dentro de mim dava aquela... deixa eu não quero nem olhar para essa pessoa, e aí começa a ter aquele nojo, aquela repugnância, e eu descobri que o alimentar a repugnância dentro de mim era o mal. Eu falava assim, muda o meu estado. E eu decidi não me alterar, né? A minha virtude lá tem até um nome estranho, que ela chama inalterabilidade. Então, como é que eu não me altero? O que me altera? E aí eu comecei a ver tudo que me alterava. Peraí, eu não quero me alterar, né? Nem com a pessoa, nem com outra. Então eu não consigo dar soluções legais se eu me alterar. Então se eu me altero, acabou. Eu já não consigo ter presente todos os recursos que eu tenho dentro de mim. A capacidade que eu tenho de dar alguma solução, né? É ótimo isso. E você estava falando, né, dessa coisa da ajuda e do preparo, e agora inalterabilidade. Nem sei falar. Inalterabilidade. Não tem os três. Fiquei pensando numa situação que eu vivi semana passada, que eu fui pro interior com os meus filhos e levei todas as minhas sobrinhas para um hotel fazenda. E eu já sei que quando elas estão juntas, elas querem brincar tudo, mas tem algumas delas que gostam muito de celular. E elas ficam muito tempo no celular. E elas podem ficar, entendeu? Porque os pais delas não se importam. Já com a Lara, não é assim, entendeu? Com a minha filha não é assim. E aí eu fiquei pensando o que fazer pra eu não me alterar. Porque eu sabia já da situação, entendeu? Eu sabia que ia acontecer. E aí vem essa coisa do preparo. O que eu fiz? Coloquei um monte de jogos super divertidos dentro de uma sacola. Falei, vou levar. Quando eu ver que vai acontecer, eu vou oferecer os jogos. E é isso, eu tô ajudando não só a mim, esse preparo que eu fiz ajudou não só a mim, pra eu não me exaltar, pra eu não alterar ali o que tava dentro de mim, que era bom, porque eu queria viver momentos bons com eles, mas também para ajudar quem tava do outro lado, que ela não tá fazendo aquilo pra me pirraçar, não tá fazendo aquilo pra pirraçar o pai da menina, entendeu? Que não gosta de celular, porque a Giovanna não gosta, não quer. As crianças não estão fazendo nada pra provocar a gente e pra causar nada dentro da gente. E é uma outra coisa que eu acho importante também a gente falar, que é toda a guerra que a gente cria, somos nós mesmos que estamos criando, não é o outro, não é a culpa do outro, não é a menina que levou o celular pra viagem que é culpada de eu ficar nervosa porque eu não quero que minha filha, não é, sou eu sou responsável por tudo que acontece dentro de mim, deveria, né, deveria ser responsável, que é isso que a gente tá buscando, mas é incrível como que vem uma felicidade depois, sabe, de saber que a gente passou todos os dias. No último dia, na hora do almoço, a gente já tinha entregado as malas, tava cada uma com a sua bolsa de colo aqui, entendeu? Aí todo mundo ficou com o celular na mesa, mas foi o último dia. Todos os demais 4 dias que a gente ficou lá, ninguém usou celular em nenhum momento. Foi muito bonito, sabe? Foi um momento muito legal, assim, foi muito bacana, sabe? Eu saí de lá muito feliz. Feliz por ter me preparado, porque eu vi que além de causar uma coisa boa pra mim, pra minha vida, pro meu interno, eu causei pra elas também. Olha que legal esse preparo que você falou, que a gente precisa se preparar para as experiências. Não é ser rígido, mas é o preparo. Quando a gente se prepara, a gente está consciente. Isso é a consciência. Eu vou fazer um movimento consciente e aí eu vou colher algum resultado. E geralmente o resultado é ser mais feliz, ter aquela, eu falo que é a alegria do triunfo, né? Puxa, deu certo, aquilo.
quer coisa melhor do que sentir essa vibração dentro da gente, falar assim, parece que a gente está se elevando, né? A vida da gente tem esses planos e a gente, cada vez que a gente acerta assim pro bem, a gente sente que deu uma elevadinha, né? Fala assim, tô vivendo as mesmas coisas aqui, mas de um jeito diferente. Isso é muito legal, isso é assim... cada vez a gente tem que buscar mais sobre isso, né? Então, parece que a vida é igual, o celular é igual, o filho é igual, a cena é igual, né? Mas o estado interno da gente vai ficando diferente, vai ficando mais leve, mais elevado, vai trazendo vibrações diferentes, né? E isso vai compondo a essência da vida de um jeito diferente do que a gente deixava quando deixava a vida me levar, né? Ô Celi, a gente tá chegando ao fim, mas eu queria só fazer um resuminho do que a gente falou, e aí se você puder trazer mais dicas também, práticas, Tá. pra quem tá Claro. assistindo a gente. Aliás, eu vou pedir pra quem tá no Spotify seguir aqui o Pod Families e também enviar, né, essa nossa conversa para as pessoas que você acha que precisam dessa conversa, porque Por eu acho que favor. tá tão bacana, não é? Tem tanta experiência que a gente viveu mesmo, né? Eu acho que pode ajudar, sim, muitas pessoas. E quem tá no YouTube, não esquece daquele like, né, gente? Vamos dar o like aí no vídeo. E também colocar nos comentários o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma pergunta pra Celi, também pode colocar que ela responde. E me dizer também de próximos temas que vocês querem, tá bom? Vou ler todos os comentários. Mas a gente falou, né? Eu falei de se trancar no banheiro, de sair de perto e se trancar no banheiro, que é verdade isso, viu, gente? Funciona. Funciona porque você, querendo ou não, você tá evitando uma reação. Você não tá reagindo sem ter controle. Esse é o ponto. Quando eu vou pro banheiro, eu vou buscar controle do que tá acontecendo dentro de mim. Então, minha cabecinha esfria. É exatamente isso que acontece. Minha cabeça esfria, depois eu volto sabendo o que eu vou falar. Na maioria das vezes. Às vezes não dá certo, mas tá tudo bem também errar, tá bom, gente? Tá tudo bem se de vez em quando dá uma escapulada. Olha que Escapulada? Escapulida. Existe? Escapulida, exatamente. Eu falei, acho que é alguma coisa errada aí. E você disse pra gente do sair pra dar uma caminhada. Não, a caminhada. Só que essa caminhada não é exatamente uma caminhada física, mas é silenciar, colocar esses pensamentos em silêncio e ir para um lugar dentro da gente onde a gente pode, de verdade, pensar em solução com uma paz, ouvir o coração. E muitas vezes o coração, ele também ajuda a organizar tudo isso dentro da gente. O coração, o sentimento é mais forte que o pensamento. Então, usem o sentimento. E lembrar que aquele melodrama barato, sabe? Ai, ninguém me ama. Ou aquele violino, né, que a gente costuma fazer. Eu sou, mas é ninguém. Né? E é tão interessante como a gente consegue amplificar essas forças do bem e do mal, né? Então, assim, nesse momento, olha que legal, Rê, a gente está olhando, conversando e falando de pensamentos construtivos, né? Parece que é um megafone do bem, né? Que a gente está fazendo aqui. A gente pode mandar para o mundo coisas legais que estão no nosso coração e isso expande, sabe? Isso ajuda, isso muda os ambientes, ajuda as pessoas a se organizarem. Então eu tô aqui para quê? Para piorar e piorar a situação no meu trabalho, deixar minha filha mais brava, ou o marido não sei o quê, ou eu tô aqui para quê? Sabe? Fazer essa pergunta de ter esse bem real, né, que a gente quer e falar assim, como é que eu consigo melhorar meu entorno? E melhorando meu entorno, a gente vai melhorar o mundo, né? Então, fazer todo esse movimento de saber que o coração é lá puro e vai ir lá ouvir esses sentimentos, silenciar, fazer esse espaço dentro que a gente encontra paz. Então, todos esses recursos. E a questão de você selecionar o pensamento, tipo, o que eu vou falar e o que eu vou fazer? Pensa antes. Então, tem uma pessoa que trabalha comigo, que uma vez ela chegou e falou assim, eu fiz eu coloquei numa listinha que uma das coisas que eu não quero é falar mal das pessoas. Uhum. Gente, se vocês soubessem o mal, tipo,
o quanto evita confusão, essa confusão, sabe, emocional, esse descontrole dentro da gente. Quando a gente não fala mal do outro ser, não é só pra gente. Não. É pra gente também, mas é pro outro, entendeu? Porque se o outro ficar sabendo, vai dar confusão. E aí vai trazer a confusão pra dentro de você. Mas é E eu acho que mesmo que não chegue na pessoa, não fica uma sensação ruim, assim, quando você tá falando mal de alguém? Fica uma sensação ruim, né? Então é isso, tem algumas coisas que a gente pode evitar, não é? Pode e deve. Eu já vivi recentemente pessoas que estavam falando mal um do outro. Eu falei, ó, não quero ouvir falar mal do fulaninho, beltraninho, tarará, tarará. Aí as situações começam a falar assim, não, ela não quer ouvir mal. Daí muda de assunto. Gente, que paz, que alegria quando a gente consegue mudar. E tem outro assunto, né? A gente não tem só esse assunto. Parece que a gente gosta, né? Você tá alimentando o pensamento de falar mal do outro. Pensa que ele é um monstrinho que tá tomando todo o seu espaço mental e você não consegue pensar em outra coisa, outro assunto. Ah, vai cuidar de outro assunto, vai ser mais legal, né? Vai ser muito mais legal. E é isso, se a gente... Não esquece da musiquinha. Pensamento negativo vai embora. Pensamento construtivo pode ficar. Porque é isso, se o pensamento ele é construtivo, você vai construir coisas boas pra sua vida. Não tem como não construir. Não tem como. Agora, se ele é negativo, cara, vai trazer confusão pro seu emocional. Você vai ficar mal. Vai por mim, entendeu? Então, toda vez que você pensar se deve fazer ou não, se deve, e tem que pensar, viu, gente? Não faz sem pensar, não. Se deve falar ou não, avalia isso. É construtivo? Não é? Então não vai. Não vou fazer, não vou falar. Pronto. Não vai ser bom pra você, não vai ser bom pro outro. Pra que você vai falar? Não é? Uma bomba atômica Recatada. a gente joga, né? A gente sabe jogar bomba atômica. Ah, sabe muito bem. Já joguei várias. A gente sabe. Já joguei muitas. E ainda dava risada depois. Isso, parece maquiavélico até. É horrível isso. Pensar isso. assim, né? A gente pode fazer melhor. Exato. Você quer dar um recado final para essas pessoas maravilhosas que estão aqui com a gente? Ai, gente, estou muito feliz de poder compartilhar isso. Acho que isso é uma pontinha do que a gente pode fazer, né? Tem muita coisa para cuidar e a gente acha que, vamos dizer assim, a gente olha para o mundo e fala assim, puxa, olha como o mundo tá. Mas tem muita coisa para fazer. Se a gente pudesse contar uma parte assim, de que só de observar os pensamentos a gente consegue mudar os nossos e o dos outros. Eu tô impressionada com isso, com essa prática. É assim, a gente até consegue bloquear um pensamento de crítica do outro, só de observar. Muitas vezes não precisa nem falar. Então, assim, é tão assim, dá um alento, dá uma esperança de falar assim, peraí, deixa eu fazer mais, deixa eu treinar mais nisso. E aí a gente consegue e saber que o bem é muito mais forte. Só que o bem está desorganizado. A gente só precisa organizar o bem dentro da gente e fora da gente. A gente está lá, cada um batendo as suas cabeças ali. Mas o que a gente pode fazer? Organizar isso e falar, ó, vamos combinar? Você faz bem ali no seu lugar, eu faço bem aqui. E a gente se organiza. Então é isso que a gente tem que pensar. Adorei. É isso. Eu, quando era criança, eu sempre falava assim que eu queria viver num mundo em paz. Tipo assim, num mundo que tivesse paz, sabe? Eu nunca gostei de ver brigas, eu nunca gostei de ver as pessoas descontroladas emocionalmente falando. Porque é isso, gente, né? Eu cresci, eu via, né? Na escola, em casa, em todos os lugares que eu ia, tinha sempre alguém ali exaltado, alterado. E eu queria um mundo em paz, que eu vivesse em paz. E hoje eu sei que essa paz, ela tem que começar dentro de mim. Se eu for capaz de controlar e de, né, gerar esse ambiente que a Celi trouxe pra gente, que eu achei muito bonita essa imagem, se eu não for capaz de gerar esse ambiente, de fazer ele crescer a cada dia, eu jamais vou ver a paz no mundo, entendeu? Porque tem que começar em algum lugar. E aqui dentro vai começar. Porque aqui dentro começa, vai expandir para os meus filhos, os meus filhos vão fazer o mesmo com as pessoas que eles estão convivendo, e aí sim a gente vai viver num mundo de paz. Sem esses descontroles.
É isso. mesmo. Obrigada por ter vindo. Adorei a nossa conversa. Eu também adorei. De verdade. Espero que vocês também tenham curtido. Um beijão pra vocês. E até o próximo episódio de Podfênix. Tchau. Tchau.